E som. Irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está conosco nessa noite. E que bom que você decidiu sair do seu lar para vir cultuar o Senhor conosco. E juntos nós queremos prestar um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Graças a Deus pela sua vida. Você pode se colocar de pé? Nós queremos, nesse momento, nós vamos fechar nossos olhos e nós vamos orar, vamos falar com o Senhor. Nós temos esse costume necessário de todos os dias falarmos com o Senhor. O que alimenta as nossas vidas, queridos, é a oração, é a nossa vida com o Senhor. Então, feche seus olhos. Senhor, nós te exaltamos, meu Deus, e nós glorificamos o teu santo nome. Queremos te dar graças, porque o Senhor é aquele que tem sustentado a nossa vida, e a nossa fé, ela está depositada nas tuas mãos. Meu Deus, nós estamos juntos e reunidos em teu santo nome. Nós queremos pedir ao Senhor que essa noite o Senhor possa falar com cada um de nós. Os nossos corações, meu Deus, estão abertos, a nossa vida está aberta para receber mais do Senhor. Então pedimos a Ti, continua tua palavra, continua ministrando, ó Deus querido, a tua unção em nossos corações, e que todos nós possamos sentir o renovo do Senhor em nossas vidas nessa noite. Nós somos gratos a Ti, porque a nossa esperança é o Senhor, e a nossa fé está depositada. Muito obrigado, meu Deus, e que o Senhor tenha verdade para agir aos nossos corações nessa noite. Te damos graças, meu Deus, por aqueles que estão aqui no templo conosco, adorando, cultuando o Senhor juntamente conosco, mas te damos graças também por aqueles que estão em suas casas, juntamente conosco, adorando ao teu santo nome. Que o Senhor possa visitar a todos nós nessa noite, e que possamos estar cheios do teu Santo Espírito, para a glória do teu santo nome. Nós assim te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia, Salmos 133, nós vamos ler esses versículos todos, 3 versículos do Salmo de número 133, e nós vamos introduzir esse momento de adoração ao Senhor dessa forma. Salmo 133, acompanha comigo, eu vou ler do verso 1 ao verso de número 3. Graças a Deus, o Senhor nos permite, meus irmãos, estarmos juntos, e juntos nós queremos bendizer ao nome do Senhor Jesus. Acharam? Diz assim: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Como é bom, é como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para todo o sempre. Amém, queridos? Que maravilha nós podemos estarmos juntos nessa noite. Que o Senhor Ele possa verdadeiramente falar ao seu coração, que você possa vibrar na presença do Senhor com toda a liberdade. Que você seja, querido, enchido pelo Espírito Santo nessa noite, porque essa é a nossa vontade. Querido, você sabe que hoje é comemorado o Dia das Mães. Então, desde já, os nossos parabéns. Queremos orar nesse momento especificamente pelas mães. Depois nós compartilharemos também uma palavra, meditando nessa tão nobre função que o Senhor concedeu às nossas queridas mulheres, as mamães. Feche os seus olhos conosco e vamos orar. Senhor, nesse momento, ó Deus, te agradecemos porque lemos sobre a tua comunhão, mas mais do que ler, nós vivemos essa comunhão. Por isso nós te somos gratos, porque essa comunhão só é possível porque o Senhor tem derramado sobre as nossas cabeças a tua unção. E neste momento, ó Deus, nós queremos nos alegrar com todas as mamães aqui presentes, ó Deus, com todas aquelas que estão em casa nos ouvindo e vendo, e também com todas as mães do mundo. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma delas, meu Deus, a saúde emocional, a vida espiritual, que tudo esteja debaixo do teu cuidado, debaixo do teu amor. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem sido fiel com a vida delas, e sabemos que o Senhor permanecerá fiel com todas elas. Nós assim te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor. Você tem liberdade para ficar
à vontade na casa de Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vou pedir a compreensão dos irmãos aqui, da gente que vai cantar, tirar a máscara, porque é impossível cantar com isso aqui. Fica meio embolado, a gente não consegue respirar direito. Se descer, a gente coloca. Todo mundo que está aqui veio adorar o Senhor, com alegria, com disposição, sendo gratos ao Senhor, porque nós temos um grande amigo, e nós vamos declarar isso nessa canção. Achei um grande amigo, Jesus é meu amigo, é meu guia, meu Senhor, meu protetor, e sem outro, não tem outro igual, né? Essa canção diz. E nós vamos colocar o nosso coração nessa canção e dizer que não há melhor amigo que o Senhor. Amém? Deus. Pode aplaudir o Senhor, irmãos, com vontade. Maravilha, a gente não precisa pedir para adorar o Senhor. E nós vamos dizer nesse momento que Ele é o nosso lugar seguro, né? Nós oramos esse mês pela nossa família, colocamos diante do Senhor também
Estamos orando desde o dia 27/4 até ontem, encerrou, pelos filhos, né? E nós sabemos que só o Senhor pode nos dar um lugar seguro, pode dar segurança aos nossos filhos, o Senhor pode dar segurança às mães. E nós oramos especificamente nesse mês das mães pelos filhos e não pelas mães, né? Mas é porque nós sabemos que quando tudo vai bem com os filhos, as mães ficam felizes quando os filhos estão na presença do Senhor, quando elas sabem onde estão, sabe que tem um Deus ali, ó, com um filho na mão. E é por isso que nós oramos. Nós encerramos ontem esse motivo de oração. E nós, de coração, desejamos que cada filho que está afastado do Senhor, cada filho que está perdido nesse mundo, possa voltar, possa entender o chamado do Senhor, possa dizer: eis-me aqui, Senhor, me aceita de volta, eu sei que errei, mas estou de volta. E eu queria te convidar a declarar nessa canção que pode vir um temporal, pode vir um dia mau, pode vir até a decepção de um filho errar o caminho depois de você ter ensinado, mas que o Senhor é o seu lugar seguro e Ele não te deixa, e Ele não te desampara, que você possa crer nisso. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir.
Tu és o nosso lugar seguro, Senhor. E para sempre Ele será exaltado. O Senhor venceu a morte. Hoje também é um dia de ceia, onde nós declaramos que o Senhor venceu a morte. Ele enfrentou a morte por mim, por você. E Ele não está mais lá. Ele ressurgiu. Glória a Deus. Aleluia. Continue declarando isso, que para sempre Ele será exaltado. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou teu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou.
vive. Ressuscitou. Aleluia, Senhor. Exaltado é o Senhor. Para sempre Ele é exaltado. E nós agradecemos o Senhor, porque nós sabemos que antes da cruz nós não éramos nada. Não podia existir chance para mim e para você. Mas depois da cruz nós somos reconciliados. E o Senhor nos deu a chance de ser salvos, chamados filhos de Deus. E nós vamos declarar isso nessa canção, que nós éramos pecador e temos diferença antes e depois da cruz. Oh, Senhor, obrigado. Eu não era nada antes da cruz. Antes da cruz eu estava condenado. Eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz eu estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. O Senhor pode reviver os seus sonhos, e Ele pode te levantar, e Ele pode te colocar de pé. Declare: antes da cruz eu estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz eu estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo teu favor. Quando Ele morreu, eu também morri. Quando Ele reviveu, eu também revivi. Quando Ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, declare: que era eu, que era você, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos Um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo teu favor meus sonhos reviveu. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu.
da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador, que era eu, longe de Deus, mas pelo teu favor, meus sonhos reviveu. Oh Senhor, eu te agradeço, Pai, porque os meus sonhos não morreram. Os meus sonhos continuam existindo, porque o Senhor faz reviver todos os dias. O Senhor não nos deixa cair, o Senhor nos coloca de pé, Senhor. E o nosso maior sonho, ó Deus, que é te servir, Deus, de todo o coração. Nós vamos conseguir, porque o Senhor tem nos levantado, tem nos forçado. A nossa força é o Senhor. Oh Pai, que nós possamos continuar, Deus, a nossa batalha firme, Deus, para que possamos alcançar a coroa da vitória. Nós queremos, ó Pai, um dia ver o Senhor, um dia abraçar o Senhor, vencer, Pai. Nós já vencemos pela cruz. Não nos deixe, Pai, tropeçar. Não nos deixe, Deus, cair. Como nós declaramos nessa canção, Pai, pecadores nós somos. Nós não somos perfeitos. Nós não temos, ó Pai, qualidade, senão a que o Senhor coloca em nosso coração. Nós sabemos, ó Pai, que somos dependentes do Senhor em todos os âmbitos. Nós não podemos nada, nós não fazemos nada sem o Senhor. E nós declaramos nessa canção que só depois da cruz nós tivemos os nossos sonhos revividos, nós fomos sarados e curados pela Tua graça, pelo Teu sangue, e exaltado é o nome do Senhor. Seja exaltado, Deus, sobre os lábios que Te louvam, sobre os lábios que cantam e louvam o Teu nome, sobre as canções, ó Deus, aqui declaradas, ó Pai. Nada éramos, ó Pai, antes do Senhor, mas no Senhor nós existimos, mas no Senhor nós respiramos, vivemos, alegramos, e nós Te exaltamos, ó Pai. Seja exaltado, Pai, sobre o Teu povo. Nós Te entregamos esse momento de adoração ao Senhor. Pedimos que o Senhor venha receber nossa adoração, Pai. Te agradecemos por mais um dia na Tua casa, por louvar o Teu nome, por engrandecer o nome do Senhor. Que privilégio, Pai, estarmos aqui. Muito obrigada, Senhor. Exaltado é o Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, queridos. Graças a Deus, louvor abençoadíssimo. O Senhor, Ele falou poderosamente aos nossos corações nessa noite, através dessa ministração tão gostosa. Como é bom, queridos, nós rendemos graças e louvarmos o nome do Senhor Jesus. Queríamos poder ter mais tempo para ficarmos aqui adorando o Senhor com louvores, mas nós temos um compromisso com horário, principalmente nesse tempo que nosso culto está com o horário reduzido. Mas que bom que todos nós estamos aqui. Que bom que você que nos visita está conosco nessa noite. Que o Senhor possa continuar te abençoando, que a sua casa seja um lar abençoadíssimo, que a sua vida seja de igual forma abençoada pelo poder do Senhor Jesus. Bom, queridos, bom, é muito bom nós estarmos juntos, e juntos nós queremos exaltar o nome do Senhor Jesus. Pois bem, queridos, que data é hoje? Ou o que se comemora na data de hoje? Dia? Como é que é, Barbinha? Ô, Barbinha, eu acho que é só você que sabe, viu? Ô, gente, vamos ajudar a Barbinha então? Hoje é dia das mães, tá certo, graças a Deus. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia aqui, quantas são as mães presentes aqui hoje? Levanta a mão, por favor. Graças a Deus, muitas são as mães que aqui estão, e muitas são também as mães que estão lá nos seus lares, acompanhando conosco, na verdade, adorando conosco nessa noite. Bênção do Senhor. Então, a mensagem de Deus é direcionada às mães, mas se aplica a todos nós. É assim quando nós estamos, por exemplo, numa festa de juventude, que falamos aos jovens, mas a aplicação é para toda a igreja. No Dia dos Pais, de igual forma. Então, você se sinta incluído na mensagem de hoje. Tá bom, queridos?
Abra comigo Isaías, profeta Isaías, capítulo 66, verso 12 e verso de número 13. Nós não vamos pregar dentro deste texto, mas é um texto que eu quero introduzir a mensagem de hoje. Isaías 66, e o verso de número 12 e o verso de número 13. Isaías 66, 12 e 13. Espero que você encontre. Você que está no seu lar, acompanhe conosco, faça da sua morada aí um local de adoração ao Senhor Jesus. Diz assim, Isaías 66, versos 12 e 13, diz assim: pois assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos acariciarão. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Era uma palavra profética, meus irmãos, dirigida à nação de Israel. Deus demonstrava o seu carinho com aquela nação, muito embora tivesse proferido juízos acusatórios contra aquela nação, por causa da infidelidade do povo de Israel, mas Deus nunca deixou de amar aquele povo. Mesmo que aquele povo pecasse, Deus não deixou de ser Deus. O amor de Deus estava disponível para aquela nação. Por isso que a voz profética era para o arrependimento. E neste último capítulo do profeta messiânico, chamado Isaías, nós temos essa preciosidade. A forma com que Deus quis demonstrar o seu amor para com a nação de Israel, era justamente trazendo a cada um deles essa ideia de que o amor de Deus por eles era semelhante ao amor de uma mãe pelos seus filhos. Deus, ele vai trazer nessa forma tão bela e tão poética aqui, essas palavras: e mamareis, aos seus colos serão trazidos, e sobre os seus joelhos serão afagados ou consolados. Então Deus queria que o povo percebesse que o amor dele para aquela nação se assemelhasse ou se assemelhava com o amor de uma mãe pelo seu filho. Então eu acho fantástico, meus irmãos, como pequenos conceitos escondidos dentro de um monte de textos nos faz parar para pensar como Deus, ele é detalhista em suas questões. Quando nós falávamos aqui sobre o Dia Internacional da Mulher, nós falamos sobre quem, os irmãos lembram? Sobre Lídia, que foi a primeira mulher, na verdade foi a primeira conversão que a Europa viu, e foi uma mulher de posição na sociedade, que a sua casa deu lugar a uma igreja do Senhor. Eles acolheram Paulo e Silas depois de serem açoitados. E são pequenos detalhes que precisam chamar a nossa atenção. Então, depois dessas pregações todas, depois do povo ser exortado sobre castigo, sobre punição pela transgressão deles, Deus, ele quer dizer assim: olha, eu não sou a favor deste mal que vai acontecer sobre a vida de vocês, mas eu sou juiz, e eu sou justo, e segundo a minha justiça, eu preciso que vocês entendam também o meu amor, porque eu não quero castigar, eu não quero bater, mas eu quero ser para vocês como aquela mãe, que atrai as suas crias para junto de si, que afaga a cabeça, que coloca a cria entre os seus joelhos, e aperta onde eles encontram consolo. Então o discurso de Deus, esse momento derradeiro aqui de Isaías, era justamente esse: não sou esse Deus carrasco, mas eu preciso exercer juízo, mas aqueles que se voltarem para mim, encontrarão em mim um consolo semelhante, um aconchego semelhante àquele que encontra em sua mãe. Deus, ele é mestre, meus irmãos, em nos trazer esse contexto de que todos nós somos importantes
para Deus, e cada um de nós tem a sua função específica junto a Deus. E se pararmos para pensar sobre essa simbologia de Deus, cuidado com seu povo, e mãe, cuidado com seu filho, nós temos tantas e tantas ganchos que poderíamos falar nessa noite, mas o nosso objetivo está em outro texto. Mas, por exemplo, quando Deus, Ele envia o Senhor Jesus Cristo, Ele envia o seu Filho a morrer por você, a morrer por mim, demonstrando esse amor gigantesco que Ele tem por você, ou que Ele tem por mim. E como é uma forma natural de nós demonstrarmos amor, observando uma mãe que ama o seu filho, ao ponto de até mesmo se entregar. Se eu perguntasse para as mães que estão aqui hoje, quantas de vocês teriam coragem de passar fome, para que os seus filhos não passassem? Todas, tenho certeza que levantariam as mãos. Quantas de vocês, minhas mamães que aqui estão, ou que estão nas nossas casas, se tivessem que correr um risco para proteger as suas crias, qual seria a atitude de cada um de vocês? Vocês se entregariam, porque esse amor de mãe excede muito essa lógica materialista. É claro, meus irmãos, eu estou falando de uma mãe segundo o coração de Deus, uma mãe segundo o padrão cristão de comportamento. Então, essa forma com que Deus ama o mundo se assemelha também a essa forma que a mãe ama o seu filho e por ele se entrega. É uma compaixão sacrificial que as mães fazem em função dos seus filhos. E se eu tivesse que falar também sobre paciência, irmãos ou irmãs, imagina Deus olhando para cada um de nós, nos amando, mas nós somos falhos e cometemos tantos e tantos pecados contra a santidade de Deus, mas mesmo assim Deus pacientemente nos ama, pacientemente nos aguarda, pacientemente nos atrai para junto dEle, porque Ele nos ama. E qual a mãe que não age com paciência em relação aos seus filhos? Uma mãe deposita amor, esperança no coração de um filho. Não é por causa de uma palavra rude que esse amor da mãe vai embora. O filho está naquele choque de hormônios na adolescência, a mãe pede para arrumar o quarto, ou fazer a lição de casa, ou colocar o lixo para fora. O adolescente, ele se enfurece, porque os hormônios estão aceleradíssimos, e ele possivelmente responde à sua mãe. Mas a pergunta é, o amor de mãe se esfria por causa deste contexto? Não, a mãe pacientemente investe amor e tempo no seu filho, explicando que é necessário que cada um tenha a sua responsabilidade dentro da sua casa, e fazendo com que ele entenda que nessa responsabilidade, ele também é amado. A mãe, ela tem essa paciência em relação aos seus filhos, da mesma coisa, ou da mesma forma, Deus, Ele também tem essa paciência em relação aos seus filhos. Existem tantos e tantos outros ganchos que poderíamos fazer uso aqui nessa noite, mas não é esse o tema que eu quero falar. Abra comigo, meu irmão e minha irmã, segunda carta de Paulo a Timóteo, e nós vamos observar esta mãe segundo o padrão bíblico, ou segundo o querer de Deus. Essa mãe que é paciente, essa mãe que é tolerante, essa mãe que ama, essa mãe que é capaz de abrir mão da sua vida em função de filhos, essa mãe precisa ser estudada. E nós vamos estudar segundo a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, nós temos o texto que queremos trabalhar nessa noite. Se você acompanhou a nossa live pela manhã, você vai perceber que é uma continuação daquilo que começamos a falar logo cedo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Perdão, queridos, é a primeira carta, tá? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 2, diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé,
Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora vai sim para 2 Timóteo, capítulo 1, o verso de número 2 em diante. Diz assim, segunda carta de Paulo, capítulo 1, verso 2 adiante. A Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, nas minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Irmãos, é tão interessante, Paulo, na sua primeira carta, ele vai se dirigir a Timóteo, que era um jovem aprendiz, era um pastor em formação, era um discípulo, como meu filho amado. E ele começa então a discorrer sobre os ensinamentos, o que Timóteo teria que fazer, como Timóteo teria que agir, quando ele estivesse na frente de uma igreja ou congregação, ou ministrando às pessoas. Na segunda carta, no capítulo 1, nós acabamos de ler, Paulo ele diz, o meu filho amado, mas agora ele abre uma opção, para incluir na história, Eunice e Lóide. Lóide era avó de Timóteo, Eunice, mãe de Timóteo. E nós começamos a observar, meus irmãos, que Paulo ele sabia do que fazia. Ele escrevia tantas e tantas cartas, mas detalhes preciosíssimos ele não deixava escapar. E ele quis chamar a atenção de Timóteo, e enfim, de todos aqueles que estavam lendo essa carta, para a observação de uma coisa. Timóteo era um garoto exemplar, mas ele não poderia ter sido um garoto exemplar, se ele não tivesse base familiar para tal. Paulo quer dar um parêntese nessa história de Timóteo, esse jovem aprendiz, jovem discípulo, para que o leitor pudesse entender que parte e boa parte da formação do caráter de Timóteo se deveu à sua mãe e à sua avó. E é interessante notar que Paulo ele não escreve isso de mais ninguém, mas ele traz essa consideração em relação a Timóteo. E ele vai dizer que aquelas mulheres fizeram algumas coisas com Timóteo, e essas coisas precisam ser replicadas ainda nos dias de hoje, para que a mãe cristã assuma verdadeiramente esta postura de ser uma mulher encontrada em graça de Deus para ser mãe ou para dar à luz. A mulher não pode apenas perceber-se como aquela que dá à luz ou pare, mas ela precisa enxergar que na palavra de Deus existem tantos e tantos mistérios destinados a vocês, mães, que precisam ser colocados em prática todos os dias na vida de vocês. E Paulo ele vai dizer, dou graças a Deus, porque a fé que vocês colocaram em Timóteo é uma fé que não é fingida. Pensa numa pessoa fingida. Quem quer se relacionar com alguém fingido? Alguém mentiroso, inescrupuloso? Quem vai querer constituir amizade sincera com quem não tem essa qualidade de ser sincero? Timóteo era um jovem pastor, que tinha uma missão muito importante de conduzir uma igreja fora da presença de Paulo. Mas Paulo está dizendo assim, olha, vocês precisam observar a vida de Timóteo, porque esse Timóteo, que é pastor sobre a vida de vocês, ele recebeu uma fé que não é fingida. Ou seja, Timóteo tinha caráter, porque a mãe dele e a avó dele imputou na vida dele caráter, de não ser fingido, de tratar as coisas como as coisas precisam ser tratadas, de maneira sem fingimento. O caráter daquele homem ou daquele jovem homem foi moldado pela fé da mãe dele e da sua avó. Mas qual era a fé que aquelas mulheres tinham? É justamente a fé no Senhor Jesus Cristo, como exemplo e como prática.
Timóteo cresceu observando naquelas mulheres um exemplo a ser seguido, não um exemplo a ser fingido, porque hoje o que nós precisamos, minhas irmãs e irmãos, é que o nosso comportamento seja exemplar, para que as pessoas copiem a nossa forma de agir. E o que muito nós temos observado é que nos dias de hoje, as pessoas infelizmente não são confiáveis. Muitas pessoas param para pegar o Evangelho ou para dizer alguma coisa sobre Jesus, mas as suas vidas não traduzem aquilo que fazem ou que falam, porque elas não são sinceras, elas são fingidas. E muitas vezes então faltou a essas pessoas uma mãe que pudesse exercer autoridade e imputando na vida do filho essa fé sem fingimento. Obviamente a mãe ensina o caminho, o pai ensina o caminho, mas quando o filho cresce, ele pode vir a cometer tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Nós estamos falando de sementes que são lançadas para muitas e muitas vidas. Pensemos no caso daquele jovem, que Lucas vai nos relatar no capítulo 15, ele pede toda a sua herança, e ele sai para viver dissolutamente, ele vende, ele gasta tudo aquilo que tinha, mas quando bateu o momento de desespero, ele lembrou da casa de seus pais, e ele deseja fazer o caminho de volta, porque aquilo que ele aprendeu, ficou marcado no coração dele. Possivelmente a mãe e o seu pai demonstraram para ele uma fé que não era fingida, porque se a fé fosse fingida, aquele jovem não voltaria para sua casa, ele continuaria no buraco, onde ele estava se enfiando. Então, minhas irmãs e meus irmãos, a fé sem fingimento, desta que Paulo está nos recordando aqui, é para que seja colocada em prática nos dias de hoje. As mães são autoridades de igual forma com seus maridos sobre a vida dos seus filhos, e precisam ser exemplo a serem seguidos, porque o mundo precisa, a igreja precisa, todos nós precisamos de que criancinhas cresçam desde a tenra idade, observando o caráter de suas mães, e a mãe verdadeira, a mãe cristã, a mãe que vive essa fé, precisa ser justamente essa fé sem fingimento. Imagina a surpresa dessas mulheres, Eunice e Lloyd, quando muito tempo depois de inaugurada aquela congregação, elas recebem essa carta de Paulo, e elas começam a ler primeiramente junto com Timóteo, depois começam a ler na frente da congregação, quando eu dou graças a Deus pelo meu filho Timóteo. Agora, diferentemente da primeira carta, ele inclui aquelas preciosidades que acabamos de ler. Agradeço também a Deus pela vida sua, Timóteo, porque a sua fé é sem fingimento, porque você ouviu da sua mãe e ouviu da sua vó. Imagina a surpresa, esse reconhecimento de que aquilo que elas investiram deu fruto. É a pergunta que fazemos na especulação: será que Timóteo era perfeito? Será que ele não teve uma adolescência? Com certeza não era perfeito, e com certeza não teve uma adolescência perfeita, porque ninguém consegue viver uma adolescência de forma perfeita. Em um momento ou outro vai transgredir alguma norma, um momento ou outro ele vai se rebelar contra o pai, em algum momento ou outro vai fazer alguma coisa que está errada, mas o amor delas se transformou em atitude, em ensinar aquele menino sobre a fé que precisa ser sem fingimento. A fé pura no Senhor Jesus Cristo colocou aquele jovem num caminho correto. Isso chamou a atenção de Paulo. Os irmãos leiam a biografia de Paulo, para a gente poder assimilar o quanto isso é importante. Pensem bem, minhas irmãs, que são mães, como é bom quando o seu filho é lembrado, ou a sua filha é lembrado, no recadinho da professora: que bom que o seu filho fez tal coisa hoje, que atitude louvável do seu filho. Isso dá um regozijo na alma e no coração, em saber que as coisas estão sendo feitas da melhor maneira possível. Imagina então Deus olhando para os seus filhos, e lá de cima Ele contemplando você, que é filho de Deus, agindo de uma forma correta. Isso também traz júbilo ao coração de Deus. Valeu a pena ter enviado Jesus Cristo, porque o meu filho aprendeu a lição, e a fé que ele vive é uma fé sem fingimento. Então vivamos
uma fé sem fingimento, para que possamos agradar ao Senhor. E também na segunda carta, caminha um pouquinho mais para frente, no capítulo 3, verso de número 15, nós temos uma outra preciosidade que Paulo disse sobre Timóteo, que está ligado também à sua mãe e à sua avó. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso de número 15. Acompanhe comigo aí. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. E depois vem: toda a escritura é divinamente inspirada, pronta para redarguir, corrigir, e os irmãos conhecem o contexto. Olha que preciosidade, porque desde criança você sabe as sagradas escrituras. Ou seja, Paulo pegou um discípulo que já estava com meio caminho andado, porque ele já tinha uma base constituída dentro da sua casa, que possibilitou Paulo avançar no conceito e no ensinamento da teologia. Agora, quem ensinou para Timóteo as sagradas escrituras? Ou seja, quem leu a Bíblia para Timóteo? Com certeza absoluta foi a sua mãe e foi a sua avó. No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, Paulo fala que Timóteo, ele era filho de judias, mas de pai grego, ou seja, metade da família de Timóteo conhecia a prática e a leitura da palavra de Deus que se tinha no momento, mas a outra metade era considerada pagã, porque era gentio, porque não tinha sido ainda introduzida nas Sagradas Escrituras. Pensa numa queda de braço, uma pessoa lutando para ensinar um menino no caminho do Senhor, e possivelmente uma outra pessoa afrouxando a rédea, dando uma liberdade que desagrava o nome do Senhor. Pensem bem naquilo que era a adoração de um grego. Um grego tradicional, ele adorava diversos deuses, mas a mãe dele, não, o único Deus. Os gregos tradicionais, eles tinham por cultura adorar diversos deuses em diversos templos, participar de diversas festas cultuadas a deuses estranhos. Imagina então essa queda de braço. A mãe disse: menino, arruma que nós vamos para o templo agora adorar a Deus. E o pai dizia: menino, se apronta porque nós vamos cultuar ao Deus Dionísio, que era o Deus do vinho, das festas, da alegria. Menino, veste sua roupa porque hoje nós vamos adorar o Senhor, o Jeová Shalom, o nosso Deus de paz. Menino, veste a sua roupa porque hoje nós precisamos cultuar Afrodite. Mas o que Paulo está dizendo para você e para mim nessa noite, que as palavras que ficaram marcadas no coração daquele menino que agora se tornara homem, foi justamente a palavra do Senhor. Por quê, meus irmãos e irmãs? Porque a mãe e a avó, elas direcionaram tempo e investimento para que ele pudesse ser iniciado nas Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos e irmãos, isso nos fala da importância da palavra de Deus sendo distribuídas, ou pregadas, ou incentivadas por vocês que são mães. Quer dizer que o pai não tem responsabilidade? Tem sim, mas hoje é dia de mãe. No dia de pai a gente fala para pai, hoje é dia de mãe. Então nós estamos falando sobre essa ótica, que vocês, minhas irmãs, têm um talento natural para cuidar das suas filhas ou filhos de uma forma tão bela que eles possam crescer no caminho do Senhor. É a mãe que tem aquela atenção no dever. Leiam a história de Susana Wesley. Quem foi essa mulher? Mãe de John Wesley. Essa mulher ensinou todos os seus filhos, ela tinha uma penca de meninos, se não me engano 10 ou 9, e ela ensinou todos eles a lerem e a escrever segundo a palavra de Deus. Eles aprenderam com 5 anos de idade a ler e a escrever, porque ela ensinou segundo a palavra de Deus. Quem foi John Wesley? O maior avivalista que a Inglaterra já aconteceu, que tacou fogo do Espírito Santo, incendiando uma nação, um continente, daí a pouco o mundo inteiro. E onde isso começou? No berço. E Paulo está dizendo: você aprendeu desde criança. Olha o que Paulo diz: porque desde criança você conhece, ou algumas versões dizem, porque desde criança você sabe as Sagradas Escrituras. Conhecer e saber
é diferente daquele que tem contato, mas não aprende nada. Eu sei que a Bíblia fica aberta no Salmo 23 lá em casa. Eu sei que tem um quadro do Salmo 91 lá em casa. Mas existe uma diferença muito grande entre ter a Bíblia aberta ou ter um quadro, ou fazer daquele quadro uma verdade para a sua vida, ou da leitura da palavra uma verdade para a sua vida. Percebam, meus irmãs e irmãos, como é importante investir a palavra de Deus nos filhos. Como é importante. O menino querendo ou não querendo, mas é importante, porque quando eles crescerem, se eles optarem por não servir a Jesus, é um problema deles, mas muito provavelmente eles vão viver uma vida que agrade a Deus, porque elas inculcaram na mente dele a palavra de Deus, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Que mulheres exemplares. E depois alguns dizem que a Bíblia é machista, que a Bíblia tem problema com mulher. Meus irmãos, é uma interpretação totalmente errada. Detalhes preciosíssimos o Senhor nos colocou sobre mulheres, e nesse caso, mães. Mas vamos caminhando. Atos 16, verso 1, que acabamos de citar, para nós finalizarmos esse momento aqui. Atos 16, verso 1, diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. O que esse mas quer dizer aí, hein? O que será que Paulo ele quis dizer? Esse menino era bom, mas ele tinha um pai grego. O Brasil quase foi campeão, mas tomou 7-1 da Alemanha. Uma coisa é muito boa, mas o que Paulo queria demonstrar é a intensidade do testemunho daquelas mulheres na vida de Timóteo. Paulo queria demonstrar que, apesar de ter esse mais que pode ser desastroso, não foi desastroso, porque aquele jovem ele foi solidificado na palavra de Deus e naquela fé que não era fingida. Paulo queria trazer para você e para mim essa realidade que problemas podem acontecer, mas mãe continua sendo mãe, e não pode abrir mão dos seus filhos e filhas, e não pode abrir mão de ter esse momento preciosíssimo com seus filhos e filhas, porque Deus dotou vocês de sabedoria, de paciência, dotou vocês de ternura, e um bocado de qualidades outras que vocês têm e sobra, e muitas vezes falta nos homens, mas Deus deu a vocês, minhas irmãs, dom natural. Então, talvez existe um mas, o meu filho, ele é um bom filho, mas ele tem um tipo de problema. A minha filha, ela é boa, mas existe algum tipo de situação que ela faz que me constrange. Minhas irmãs e irmãos, nós precisamos crer que aquele que é firmado na rocha, ele pode tombar para um lado, ele pode tombar para o outro, mas ele vai permanecer firme aos pés do Senhor Jesus. Então, se tem alguma mãe que chora porque um filho está desviado, creia que este mas é uma questão temporária e não adversativa. Ele está naquela condição, mas ele não é perdido, ele não é entregue ao mundo. Perceba então que esse mas, ele não pode ser maior do que a fé que você ou que nós temos depositado no Senhor Jesus. Ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. O mas de pai grego não foi maior do que filho de uma judia. Ou seja, o mas que pode se transformar num problema não foi maior do que a fé não fingida que aquela mulher inculcou na vida do seu filho, não foi maior do que a palavra de Deus que elas colocaram na vida daquele menino, e não foi maior do que o testemunho de vida delas, para que aquele menino pudesse seguir ao Senhor. E a pergunta é, numa sociedade como aquela, um menino, teoricamente, iria acompanhar o pai nas atividades diárias, ou ele iria acompanhar
a mãe, com a avó de tira-colo. Pela lógica natural, aquele menino iria acompanhar as atitudes do pai, porque o pai o levava para isso, o levava para assado. Mas a questão é tão interessante que Deus honrou a fé não fingida daquelas mulheres, e Timóteo se levanta então como um companheiro de Paulo, aquele que prega a palavra, aquele que maneja bem a palavra da verdade, aquele que é o varão aprovado de quem ninguém pode se envergonhar. E a pergunta, para terminarmos esta colocação: você tem sido uma mãe cristã? A sua forma de viver, de educar filhos, é uma forma que se assemelha a Eunice e a Lloyd? A sua forma de tratar com seus filhos se mostra parecida com a fé dessas mulheres, que venceram preconceitos, barreiras e um bocado de coisa para formar um homem de caráter? Irmãs, independente de qualquer coisa ou qualquer situação da sua vida, saiba que você, querida irmã, tem qualidades que podem fazer tornar ou surgir essa realidade na vida de vocês, porque aquilo que Deus começa a fazer, Ele mesmo termina para o louvor e para a glória dele. Então, se você é mãe, amargurada ou não, saiba que o Senhor Jesus, Ele te sustenta pelas suas mãos. E se você é uma mãe felizada, que os seus filhos estão bem, continue adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus, continue intercedendo para que ele não se perca, mas é uma função de mãe acompanhar os seus filhos, de pai também, mas hoje nós estamos falando sobre ir diretamente para mães, acompanhar os seus filhos. Fez 12 anos? Deixa, já é homem, já é mulher. Fez 18 anos? Já é homem, já é mulher. Mãe não deixa de ser mãe em função de idade, e pai não deixa de ser pai em função de idade. Algumas liberdades vão sendo dadas, mas a autoridade ainda persiste ao pai e à mãe. Essas mulheres, meus irmãos, foram relacionadas neste livro que é pastoral, só para os irmãos sentirem o peso dessa realidade. O que eu quero dizer com isso? É que quando o pastor, o seminarista, ele está no seminário, ele precisa ler, e estudar, e fazer resumo de todas as cartas pastorais. O que isso quer dizer? Quando Paulo estava treinando seus discípulos, ele mandava as suas cartas pastorais. Quando os pais da igreja estavam preparando o material para cuidar de igreja, liam as cartas pastorais. Lá nos seminários todos, quando estavam sendo preparados para a vida ministerial, liam as cartas pastorais. Percebe isso? Paulo sabia que isso seria para a história e para a lição de vida. E hoje nós estamos 2000 e tantos anos depois, falando sobre Eunice e falando sobre Lloyd. É comum nós falarmos sobre Débora, sobre um bocado de mulheres bacanas da palavra do Senhor, amém, mas Lloyd e Eunice são mulheres que precisam fazer parte da nossa educação cristã, porque elas foram relacionadas nominalmente para que a gente pudesse espelhar nelas. A fé de Timóteo não era fingida, ele conhecia a palavra de Deus desde a tenra idade, e ele era filho de mãe judia, mas de pai grego, mas o mais não foi um problema para a vida dele com Deus. Ele se assume um grande homem de Deus, porque ele tinha não um pai presente e atuante, mas ele tinha uma mãe e uma avó satisfazendo a vontade do Senhor, amém? Então que nós possamos aplicar essa palavra em nosso coração. E aí, falando então mais genericamente, não só para as mulheres que são mães, mas agora para o povo de Deus de uma forma geral. Quer dar frutos espiritualmente falando? Quer ser mãe e pai espiritualmente falando? Invista na sua vida para que a sua vida seja esse refletor que reflete a imagem de Cristo, tendo uma fé que não é fingida, para que as pessoas olhem para você e enxerguem Cristo. Isso faz com que vidas se arrependam aos pés do Senhor, isso faz com que vidas se
faz com que vidas aceitem a Cristo como Salvador das suas vidas. Quer fazer com que vidas sejam atraídas ao Senhor Jesus Cristo. Quer ser pai, entre aspas, deste novo convertido. Aplique a palavra do Senhor na sua forma de agir e no seu dia a dia. Conheça as Sagradas Escrituras para que você não envergonhe o Evangelho do Senhor. E aí nós vamos ver vidas se lançando aos pés do Senhor Jesus Cristo. E por fim, nesse terceiro exemplo que demos, você é servo do Senhor Jesus, mas não deixa que o mais te tire a oportunidade de ganhar vidas para o Senhor Jesus e ser pai e mãe espiritual, entre aspas. Que o mais não seja o diferencial da sua vida. Ele era um bom crente, mas não paga. Ele era um bom crente, mas xinga. Ele era um bom crente, mas não é fiel à esposa. Ele era um bom crente, mas judia dos filhos. Ele era um bom crente, mas... E se tivesse que estampar manchetes nos jornais, essa seria a manchete. Pastor, recém-chegado na cidade de Nova Viçosa, um bom homem, mas veio fugido da sua cidade, porque fez isso e fez aquilo. E perceba que o pastor, bom homem, recém-chegado, estaria desse tamanhozinho, mas veio fugido da sua cidade, estaria desse tamanhozão. É assim que o mundo olha para cada um de nós. Então o mas não pode ser maior do que o Jesus que vive em nós. Deixe essa palavra arder no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nós te somos gratos, meu Pai, porque a tua palavra ela é rica em cada detalhe. E nessa noite o Senhor fala com cada um de nós sobre a importância de observarmos estas duas mulheres, Eunice e Lloyd, avó e mãe desse jovem e promissor pastor Timóteo. Obrigado, Deus, porque esse exemplo dessas mulheres aquece os nossos corações, porque elas venceram toda a crise da sociedade, toda a crise religiosa e conseguiram imprimir naquele jovem uma fé verdadeira, genuína, conseguiram inculcar na cabeça dele, no coração, a palavra do Senhor desde pequenininho, e elas conseguiram fazer com que as adversidades ou aquilo que jogava contra a vida dele pudesse ser diminuído frente àquele bom homem que manejava bem a palavra da verdade. Então, meu Deus, nos ajude também a ser assim, nos ajude a viver essa fé genuína, essa fé que é a mesma coisa na teoria e também na prática. Nos ajude, Senhor, a conhecer a Tua Palavra e na Tua Palavra mergulharmos todos os dias para não pecarmos contra o Senhor e nem contra o nosso próximo. E por fim, Senhor, não deixe que os más das nossas vidas, os mais, sejam maiores do que o exemplo que temos para dar ao mundo de que Cristo resgatou, reformou, reformulou as nossas vidas e hoje nós somos livres de quaisquer condenação, porque o Senhor foi aquele que nos trouxe vida, e a vida que o Senhor nos trouxe foi a vida em abundância. Te dou graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossos corações, em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor possa aplicar essa palavra no seu coração. Me permita tomar água. Que essa reflexão seja uma realidade para a sua vida. Irmãos, hoje nós temos a ceia do Senhor. Nós vamos cear daqui a pouquinho. Mas você que nos assiste aí na sua casa, talvez tenha se perguntado o porquê das máscaras. Nós estamos com um decreto estadual, no qual nós somos orientados a usarmos máscara quando saímos da nossa casa. No comércio, no trânsito e por aí vai. Na igreja não seria diferente. Nós não somos rebeldes e nem somos aqueles transgressores. Nós obedecemos à lei. Tudo aquilo que não fere a nossa consciência cristã, tudo aquilo que não fere a palavra do Senhor, nós adotamos. Por isso, então, essa forma diferenciada do nosso contexto para a cidade de Nova Viçosa. E em função também, queridos irmãos, dessa realidade diferenciada, nós estamos com um novo procedimento em relação à ceia do Senhor.
nós não passamos mais distribuindo os cálices lá no banco para um para outro, não trocamos o cálice. O que nós fazemos é uma pessoa que já separou o pão, já separou o cálice, e nós vamos daqui a pouquinho ordenadamente cearmos juntos, cada qual com seu pão, cada qual com seu cálice, para nós não termos esse contato. Mas, como nós fizemos do outro culto, nós não vamos transmitir o nosso momento de ceia pela internet. Esse é o momento da igreja, é o momento nosso, o momento dos que estamos aqui. Há quem pense diferente, mas nesse aspecto eu tenho esta opinião formada. É o momento da igreja que se reúne presencialmente para cear. Não recrimino quem pense diferente, mas é uma postura pastoral, ou seja, o pastor desta igreja. As pessoas que querem cear, elas vão nos procurar naturalmente e vão marcar o horário. Eu vou na casa da pessoa, levar a ceia tranquilamente, todo protegido, tudo resolvido da melhor forma possível. Amém? Então, se coloque de pé, eu quero orar com você e nós vamos encerrar esse primeiro momento de transmissão e daqui a pouco nós vamos então passar ao momento da ceia. O mensagem de louvor já pode tomar o seu lugar ali. E você que é mãe e que não está conosco, você perdeu uma lembrancinha. E nós vamos distribuir essa lembrancinha daqui a pouco. Deixa eu só mostrar para o pessoal que está em casa a lembrancinha, tá bom? Nós vamos distribuir agora no final do culto. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças. E neste momento, ó Deus, nós queremos pedir a Ti que o Senhor possa visitar, meu Deus, cada mãe que está na sua casa. Oramos para que a bênção do Senhor esteja derramada sobre cada vida, meu Deus, e pedimos a Ti que o Senhor possa realizar o desejo do coração de cada mãe, que elas possam ser satisfeitas no Senhor. Meu Deus, nós pedimos a Ti, enxuga cada lágrima, derrama, Senhor Jesus, sobre a vida delas, a bênção emocional e espiritual sobre a vida das Tuas filhas, e queremos pedir ao Senhor que a cobertura dos céus esteja sobre a vida delas, abençoando, derramando sobre elas a unção do Senhor. E nós agora, ó Deus, queremos abençoar aqueles que estão nas suas casas, que eles possam ser impactados pelo poder do Senhor. E neste momento, ó Deus, nós nos despedimos desta transmissão, abençoando todo lar e toda a casa que estão nos ouvindo. Oramos, ó Deus, pelos enfermos, para aqueles necessitados. Toma nas tuas mãos, ó Deus, a Janex. Oramos, Senhor, pela Edenilza, ó Pai, Monte Ávila, que o Senhor entre com a tua providência sobre a vida de tuas filhas, ó Deus. Oramos pelo irmão Neocléris, que está passando por um momento de enfermidade. Visita teu filho, ó Deus, também a Nayara. Toma nas tuas mãos todos aqueles que estão precisando do socorro urgente do Senhor, e que eles possam sentir a tua presença e a tua paz. Nós assim te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus.